Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez começando uma live Jubacais, onde traremos um assunto bem interessante, mais um assunto interessante para essa segunda semana, em que nós trabalharemos a ideia de como refletir a vida de Cristo no ambiente de trabalho. Enquanto as pessoas que nós temos convidados a participar estão entrando, eu quero dizer para você que no dia 21 de agosto nós vamos ter o nosso terceiro encontro Jubacais. Repito, esse encontro acontecerá de forma presencial, porém, só podem participar conosco lá na igreja quem fez a sua inscrição no link que foi postado aqui no perfil do nosso Instagram. Caso você não tenha conseguido fazer sua inscrição para participar conosco, não fique preocupado. Você poderá participar assistindo a transmissão que iremos fazer pelo YouTube. É bem verdade que, se Deus assim permitir, nós estaremos disponibilizando novas vagas, então fiquem atentos a esse perfil. Estejam observando as possibilidades de novas vagas que possam surgir. E agora eu quero chamar aqueles que nós convidamos para estar conosco aqui, debatendo sobre esse assunto que estamos propondo para esse momento. E eu vou chamar aqui o nosso irmão Davi. Ele vai nos ajudar a compreender, a entender, né, esse assunto, a como nós vamos trabalhar esse assunto. E também o nosso irmão Nilson, que será o nosso entrevistado da noite. Deixa só eu convidá-los aqui a participar conosco. Davi e... Seja muito bem-vindo, Cleverson, estando aqui conosco. Que Deus possa lhe abençoar. Já começou a brincadeira do Lua Verso. Chegou o nosso irmão aí, Davi. Boa Nosso irmão noite. Nilson está entrando. Graças e paz a todos vocês. Boa Dizer que é uma noite. alegria imensa tê-los aqui. Amém. Acredito que o pessoal está chegando aí aos pouquinhos. Pelo que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, nós vamos ter bastante assunto para comentar. Que Deus possa nos direcionar nessa noite. E aí, como de praxe, nós vamos primeiro iniciar fazendo uma oração. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Perfeito, então. Então, vou fazer assim. Eu vou fazer a oração inicial, depois a gente parte para o momento de apresentações, para que as pessoas possam nos conhecer e enquanto elas também chegam aqui para acompanhar esse momento tão bacana que vamos estar realizando, e já estamos realizando aqui. Então, convido a todos a orarmos nesse momento. Oremos, Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, te agradecemos porque podemos estar aqui discutindo livremente como viver uma vida que é do teu agrado em diversos contextos das nossas vidas. Que possamos ter compreensão do conteúdo que será passado e que possamos também, Deus, trazer esse aprendizado para a prática em nossa caminhada cristã, para que assim possamos refletir a tua vida em meio àqueles que nos cercam. Nos ajuda, Senhor Deus, de acordo com a vontade do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Só um recadinho aqui, meus irmãos. Se você ainda não segue o perfil da Jubacais, quando terminar essa live, segue lá e acompanhe tudo que nós vamos realizar daqui para frente. Davi, a turma já te conhece em parte. Queria que a gente começasse a apresentação pelo nosso irmão Nilson. Falar aí a igreja que ele faz parte, quais funções ele exerce na igreja e também, se assim ele se tem à vontade, a sua profissão. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou membro da Igreja Batista do Cordeiro, juntamente com Davi, na mesma igreja. Atualmente eu trabalho lá como professor da classe dos jovens, EBD, e também faço parte do Ministério de Libras, Ministério com Surdos, na nossa igreja. E a minha profissão, né, minha profissão, sou historiador, atualmente eu trabalho na Fundação de Cultura do Estado e também trabalho como instrutor de Libras. Perfeito, perfeito. Davi, queres fazer uma breve apresentação?
Pode ser. Então, boa noite, pessoal. Graça e paz. Eu, como já falou, sou da Igreja Batista do Cordeiro, Becó. Sirvo lá como professor da EBD dos adolescentes, no louvor, e também estou nesse desafio da liderança da juventude nesse ano. Também faço faculdade, na UFPE, estou cursando o curso de biomedicina. Seguimos aí nessa luta. Maravilha, maravilha. Qual a expectativa de vocês a respeito desse tema que nós vamos conversar aqui essa noite? Deixa eu falar nisso. Bom, é um tema realmente muito importante. Eu acho que, enquanto jovens cristãos, a gente não pode deixar de conversar. E temos muita coisa algumas ideias para a gente refletir, até alguns mitos para a gente derrubar também. Acho que tem algumas coisas um pouco polêmicas, mas que é fundamental que a gente converse, enquanto jovens cristãos, a perspectiva bíblica sobre o que nós devemos pautar nossa vida profissional. A expectativa é de muito aprendizado, né? Sempre que tem uma coisa com o Nilson, pode se preparar aí que vai ser bom. Eu não trabalho ainda, mas vim aqui para aprender com o Nilson. Vem coisa boa Olha pela aí mais frente, um né, mito Davi? que a gente vai quebrar. E, rapaz, já começou daquele jeito, né? Eu acho que já poderíamos começar por esses tabus, né? O que é que tens a dizer aí, Nilson? Quais são esses tabus que nós devemos quebrar, derrubar de fato na compreensão desse assunto? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa rever é justamente a nossa ideia de trabalho, o que é trabalho e o que o trabalho significa para nós, enquanto cristãos, enquanto seres humanos. Eu não sei, geralmente a gente vê muito, né, as postagens em redes sociais, quando chega final de semana, sexta-feira, e todo mundo posta lá, né, sextou, sextou, na expectativa da chegada do fim de semana, porque são os dias que a gente não trabalha, né, muitos não trabalham nesse período, dando uma ideia do que o trabalho é algo penoso, algo ruim, algo duro, e melhor evitá-lo. Está travando aí, né? Eu acho que tá travando. Mas eu meio que estou pegando a ideia que ele está querendo apresentar. Uhum. Ah, o pessoal já começou aqui, ó. Sextou. Travou. Eita, Nilson. A tua conexão travou aqui conosco. Foi. Se formos olhar direitinho, Davi, realmente, essa ideia do trabalho é algo que a população em si ela observa como se fosse uma punição. Uhum. Mas se formos olhar já na estrutura bíblica, o homem ele já nasce com a missão de realmente ele ter um trabalho. Ó, tô dizendo aí Uhum. que daqui a pouco ele volta. Daqui a Sim. pouquinho ele está de volta, pessoal. Então assim, o homem ele já tem essa missão ao trabalho. O problema é que depois da queda ele se tornou mais difícil, mais enfadonho. Mas desde a sua Exatamente. criação o homem tem essa função. Pois é, a gente vê que, você falou, né? No Éden, Deus deu o trabalho para Adão de dar o nome dos animais, de estar ali governando a criação, de ser um líder. E isso era algo bom, né? Tudo que Deus criou foi bom, mas foi corrompido pelo trabalho. Deus disse: do suor do teu rosto você vai comer, que você vai sustentar. E em Eclesiastes, voltando aí, que a gente falou na outra live, é uma coisa que Salomão fala, né? Que Deus botou o trabalho debaixo do sol para afligir os homens. Ele diz mais ou menos nessas palavras, como uma consequência da queda, o pecado se tornou algo que aflige os homens. E eu lembro de um professor meu que eu tive de inglês que ele perguntou para mim o que era trabalho, o que era nesse sentido de profissão. Aí eu disse para ele que Ó, a gente estão me vendo agora, estão conseguindo me ouvir? o Anderson voltou. O Anderson, eu estava só falando para a Luan aqui de um professor que eu tive de inglês que ele perguntou para mim o que era trabalho, né, no sentido profissional, e eu disse para ele que era o que a gente faz na vida, o que a gente gosta de fazer. E daí ele disse: não,
não é algo que a gente gosta. Ele diz que a palavra trabalho, eu não sei se vocês confirmam, mas ele diz que a palavra trabalho vem, acho que, do grego tripalho, que é um instrumento de tortura. Olha, isso já tá sorrindo aí. Instrumento de tortura que É, picava os membros. E daí veio esse nome trabalho aí, né? Bem sugestivo esse termo. de fato, eu ia justamente entrar nessa questão. Quando eu falei que a gente tem essa visão de que o trabalho é algo penoso, que muita gente, inclusive, acredita que o trabalho foi instituído como um castigo pela queda, né? Com o suor do teu rosto, comerás e tudo mais. E de fato, a palavra em português trabalho vem Raiz. desse termo latino de tortura. Uma, de uma outra, um outro termo que a gente tem no português, que é o labor, que vem de laborum, do latim, que tem a mesma raiz de lavoura e laboratório, né, que são do lugar de cultivo e lugar de criação e de elaboração. Ou até mesmo ofício, que vem de officium e significa o lugar onde se faz a obra. Então, essas duas ideias é a ideia que realmente consta lá na criação em Gênesis 1. Porque quando a gente lê capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, ele é fundamental para toda a nossa cosmovisão cristã e, inclusive, do trabalho. Quando a gente olha para Gênesis 1, os primeiros versículos é Deus trabalhando. Né? Deus criou a terra e depois ele passa 6 dias organizando, trabalhando. E depois ele cria o homem e ele prepara um jardim e coloca o homem no jardim para criar cultura, para civilizar, obra. Então, a nossa ideia de trabalho enquanto cristãos deve ser essa, que o trabalho é uma continuidade da obra criada de Deus e que nós, enquanto imagem e semelhança dele, temos que então, o nosso trabalho deve ser esse. Não a ideia de tripalho, mas a ideia de labor. Nosso labor deve ser esse. Nosso ofício deve ser esse. Opa, agora acho que estabilizou. Realmente, se tivermos essa compreensão a respeito do trabalho, muita coisa muda em relação até à nossa prática, com aquilo que fazemos de atividades tanto econômicas, até mesmo relacionada a questões na própria igreja, em que executaremos os nossos serviços. Aí fica a ótica de serviços para o Senhor, serviço cristão. E aí, trazendo, Nilson, essa compreensão que você nos apresentou, fica aquela reflexão, né? Como o jovem cristão, que ainda está naquela formação do que fazer para a vida, ele pode relacionar a sua vocação para o mercado de trabalho. Qual seria, assim, a melhor maneira dele compreender sua vocação para o trabalho? Bom, aí a gente também vai entrar em alguns. A gente tem que quebrar alguns paradigmas também. Porque quando a gente fala em vocação, é muito normal a gente imaginar o chamado de Deus, né, quando Deus me chama para algum ministério. Isso é mais comum, né, no nosso meio, ouvir quando a gente fala do chamado de Deus é para um chamado ministerial, um chamado missionário, um chamado para um trabalho dentro da igreja. Isso cria, inclusive, uma dicotomia, em que você tem os trabalhos que são próprios do reino de Deus, ser missionário, ser pastor, ou outros trabalhos dentro do reino eclesiástico, ministro de louvor, sou de EBD, ou um serviço que você presta dentro da igreja para a sua comunidade de fé. E os trabalhos que são trabalhos seculares. E isso cria justamente essa ideia da necessidade de eu relacionar, então, minha fé ao meu trabalho secular. Porque o meu trabalho ministerial, isso já está muito claro, mas eu preciso relacionar a minha fé com o meu trabalho secular. Só que
Quando a gente fala em vocação, tem até testes vocacionais para a gente descobrir qual é a minha aptidão para eu escolher minha carreira profissional. Não é bem isso que a Bíblia está chamando a gente, porque nós não fomos chamados para... Quando a gente tem que falar aqui, eu fui chamado por Deus, você não é chamado por Deus para exercer uma profissão em particular. Nós fomos chamados por Deus para trabalhar. O seu chamado é para o trabalho, o chamado para o servir. E a gente tem que entender o seguinte, porque quando falamos de vocação, que é justamente chamado, vocação vem de vocare, né? Aquele que é convocado para algo. Então, se eu quero entender qual é a minha vocação, eu estou pressupondo que eu estou sendo chamado, e se eu sou chamado por alguém. Tem alguém que me chama. Da mesma forma que se eu vou seguir, então, esse chamado, eu preciso fazer esse meu trabalho para a pessoa que me chama, para aquele que me chama. Senão, não é vocação. Então, eu não posso dizer que eu tenho a vocação para ser advogado, médico, engenheiro. Se eu não exercer a profissão de médico, advogado, engenheiro, para aquele que me chama. Se eu considero que é Deus que me chama para toda boa obra, então eu tenho que fazer o meu trabalho para Deus. E é justamente isso que Paulo vai falar lá em Efésios, né? Ele diz para os escravos que nós devemos, contra vós outros escravos, digo que continue servindo aos seus senhores como que para Deus. Isso. Então, o trabalho é para Deus. Não importa qual é o meu trabalho. Então, uma pergunta que você fez, qual a melhor forma de eu relacionar a minha fé à minha profissão? É entendendo que a minha profissão é de Deus. Eu sou, seja lá qual for a sua profissão, eu sou um arquiteto, eu sou um jardineiro, eu sou um professor, eu sou um pedreiro, um mecânico, um encanador, eu estou exercendo esta função para Deus. O meu chamado não é ser para professor, meu chamado é para servir. Nós somos chamados para isso. Então, se eu sou um profissional, a minha profissão tem que servir o outro, necessariamente. E dentro dessa perspectiva, fica mais fácil, então, integrar minha fé. Eu entendendo que eu não estou servindo aquela pessoa simplesmente por ela, mas eu estou servindo como que para o Senhor, como que para Deus. Então, eu serei um médico que vou estar cuidando de pacientes como se eu estivesse oferecendo esse trabalho para o meu Deus. Eu vou ser um professor entendendo que eu estou ensinando aquelas pessoas aquela matéria como que para meu Deus. Por quê? Porque foi isso que Deus nos comissionou lá no Gênesis. Quando ele nos deu a função de cultivar a terra e dominá-la e sujeitá-la, era isso. Ele queria que a gente enchesse a terra de vida, civilizasse a terra, produzisse cultura. Então, tudo que a gente faz com esse propósito último de refletir a glória de Deus, fazendo aquilo para o qual Ele nos convocou, nos criou e nos chamou, a gente vai conseguir relacionar nossa fé. Agora, de uma forma prática, como é que eu faço isso? Aí, não existe uma receita. Eu não tenho como dizer, porque isso pode mudar de acordo com sua profissão, sua personalidade, o contexto no qual você está inserido, aquilo que você está lidando no dia a dia. Mas o que é mais importante é entender o que é que rege a minha vida, o que é que define os meus princípios e valores. Por que que eu estou aqui? Se eu considero que eu estou aqui para servir primeiro ao meu Senhor, Criador, e depois ao meu próximo, então eu vou conseguir relacionar a minha fé e o meu trabalho sem muitas dificuldades. É verdade. Essa compreensão ajuda muito, até mesmo nas ações das nossas vidas. E bem que Davi falou, hein? Aqui vai ser um momento de grande aprendizado e conhecimento para levar para a vida toda. Davi, tens algum questionamento a mais aí? Queria fazer, sim. Pensando que o cristão, ele vai glorificar mais a Deus, vai estar servindo mais ao próximo numa profissão que ele se identifique, numa profissão que ele se sinta bem, que ele goste. Qual conselho, Nilson, você daria para um jovem que está ali em dúvida, que não sabe muito bem qual área quer seguir, que está nesse dilema
e se encontra, de certa forma, perdido. Qual o conselho que você daria para conquistar? Bom, isso eu acho que é uma angústia que assola todos os jovens, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? Primeiro, vou acalmar o coração de todos. Não se desesperem em decidir hoje o que você vai fazer de sua vida, porque não importa qual decisão que você faça hoje, é muito provável que no futuro você precise, pelo menos temporariamente, rever essas escolhas e mudar um pouco o seu caminho. E isso não é mal, isso não é retroceder. Se você, a minha trajetória eu já mudei de percurso umas 4, 5 vezes. Então, e ainda não defini se estou, se finalizei. Agora, é claro que a gente tem que fazer uma escolha. Então, como fazer essa escolha? E para minimizar as chances de você sofrer, enfim. Primeiro, isso acho que todos os profissionais que trabalham na área vocacional, né, e tentam dar orientação de que carreira seguir, o que você gosta de fazer? E aí eu estou falando já entendendo que você já sabe que independente da sua escolha, você vai servir a Deus. Então, isso já tira um grande peso. Vou servir a Deus independente de qual caminho eu escolher. Agora, se eu tenho que escolher um caminho, o que é que me agrada fazer? O que é que eu sinto prazer em fazer? Tenho um prazer em lidar com pessoas? Ou eu me sinto mais confortável sentado numa mesa, lendo papéis? Ou eu me sinto muito mais realizado quando eu estou trabalhando com minhas mãos e fazendo alguma coisa prática? Isso já dá alguns indícios. Depois, o que é que eu sou bom fazendo? Né? Eu sei fazer bem feito, eu aprendo essas coisas com facilidade. Eu tenho uma aptidão para aprender coisas relacionadas a números, ou a tratar de pessoas, conversar, ouvir. Isso vai te dar outro indício. E, por fim, mas não o menos importante, o que é que o mundo precisa? O que é que as pessoas à minha volta precisam? Ou o que é que as pessoas me procuram para que eu possa ajudá-las? Em que aspectos? É com conselhos? É com trabalho? Em que tipo de trabalho? Eu sou solicitado pelas pessoas para ajudar com o quê? Isso vai dizer para você, olha, eu sou bom nisso, eu gosto de fazer isso, eu sou chamado para fazer isso aqui. Qual é a profissão que eu posso juntar essas três esferas? Isso já vai te dar muitas informações de que caminho você seguir. Isso vai te ajudar a escolher uma profissão, mas isso não vai definir o seu chamado. Seu chamado é um só. Todos nós fomos chamados para uma coisa só: servir e glorificar a Deus, onde quer que a gente esteja. Agora, a profissão, aí pode ser muitas, e aí vai depender da sua personalidade, gostos pessoais, contexto que você está inserido, que te permite aprender coisas mais facilmente. E não quer dizer que na hora que você escolheu, aquilo vai ser o seu caminho para o fim, para o resto da sua vida, até o fim. Não. Você pode mudar, você pode, enfim, fazer novas escolhas. Porque imagina só, uma pessoa que começa a carreira profissional como auxiliar de escritório, um office boy, ou um trabalho mais braçal, como um servente de pedreiro, um auxiliar de serviços gerais, e com o passar do tempo ele vai galgando outras posições, ele vai se capacitando e assumir outros postos, vai conseguindo se profissionalizar e assumir outro emprego. Aquele primeiro não foi um chamado também? Claro que foi. Ele serviu a Deus enquanto ele estava naquela ocupação. E, a partir de sua experiência e desenvolvimento, ele vai servir em outras ocupações. E essa deve ser a nossa visão. É, Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Conseguiu Deus. sim. Muito bom. eu Boa. creio que nessa fase que Davi expôs aí, em que os jovens ainda estão naquela indecisão do que fazer, a palavra de, olha, você pode mudar, aliviou o coração de muita gente aí, viu? Porque tem muito jovem que fica naquela questão fixa de eu preciso escolher isso e vai ser isso pro resto da vida. Mas não, você tem a liberdade de ao longo do tempo até mesmo experimentar e ir trocando de acordo com com as suas aptidões, como foi dito. E aproveitando esse gancho da pergunta de Davi e a tua resposta, Nilson, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: o jovem deve orar para que ele
para saber se ele deve seguir determinada profissão ou não. Como é que fica essa questão da vida espiritual, da vida religiosa para a sua vocação profissional? Eu acho que o jovem cristão ele deve orar para absolutamente tudo. Quando eu falo absolutamente tudo, entendo. Não estou dizendo que a gente tem que chegar, por exemplo, e orar a Deus para saber se eu vou tomar um sorvete de chocolate de morango. Não é isso. Mas a gente tem que orar sempre para as escolhas e decisões que a gente tem que tomar. E principalmente aquelas que nos trazem mais dúvidas ou que trarão consequências mais sérias para a nossa vida. E a escolha profissional é uma dessas. Então, orar a Deus para que Ele mostre, sim, devemos sim. Agora, não espere que você vai abrir a Bíblia e vai dizer assim, sim, meu filho, você agora vai trabalhar com marketing digital. Ou esperar uma revelação profética que alguém vai dizer assim, eu recebi de Deus que você deve prestar vestibular para o curso tal. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas Deus vai te responder da seguinte forma. Lembra as 3 coisas que eu disse que você tem que observar? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu sei fazer bem? E o que é que eu sou solicitado a fazer pelas pessoas que estão próximas de mim? Então, Deus vai abrir seus olhos para perceber isso. Você vai começar a perceber quando você ora e diz, Deus me mostra. E Ele vai te mostrar, assim, aquilo que eu gosto de fazer. Você vai começar a fazer coisas que você vai dizer, eita caramba, eu gosto de fazer isso, né? Você vai perceber que você gosta de várias coisas, não uma só. E aí depois você vai começar a ver que, puxa, eu sei fazer isso bem, porque eu olho para o trabalho que eu fiz e olho, tá bem feito. Ou as próprias pessoas vão dizer assim, puxa, como você faz isso bem? Né? Como você consegue fazer isso de uma maneira que eu não sei, você faz como, né? E, ao mesmo tempo, ele vai colocar pessoas diante de você te demandando coisas que você vai, puxa, quantas pessoas estão me procurando para me pedindo ajuda nisso aqui que eu posso fazer? E olha, são muitas coisas, né? Desde você ajudar uma pessoa a fazer um slide no PowerPoint, ou um desenho, ou um trabalho de matemática, ou simplesmente conversar, ou enfim. Isso vai começar a te dar um direcionamento, mas isso não vai fechar. Vai ser o curso X e não o Y. Isso vai te dar um leque de opções. Vai restringir, mas vai te dar algumas opções. E aí você vai começar a ver outros fatores. E esses fatores aí é que vai pesar. Sua personalidade. Você consegue se imaginar trabalhando naquilo? Estude também qual é o tipo de vida que aqueles profissionais vão levar, né? Em que é que eles vão atuar, em que áreas, o que é que eles fazem. Isso é importante para ver se aquilo se encaixa com sua personalidade. E Deus vai te dar discernimento para perceber isso também. Por isso a gente precisa orar. A gente tem que orar, sim, com certeza. Outra coisa que a gente precisa pensar, e isso aí talvez é o que a maioria das pessoas pensam, mas não deve ser o principal, é remuneração. Serei bem remunerado? Eu vou ter estabilidade financeira? Isso não é o principal. Claro que hoje a gente pensa muito sobre isso, mas coloca isso como um plus, não como o principal. Qual o principal? Eu vou poder servir a Deus com isso? Deus me mostra como eu posso servir ao Senhor nessa profissão. E naquela, como? E naquela outra, como? Ele vai te revelando isso de forma diferente. Agora a gente tem que estar com os olhos e ouvidos atentos para ver essas respostas. Por isso a gente tem que orar. Orar e esperar que Deus vai mostrar. E entenda, Ele pode mostrar para você uma coisa agora, daqui a 5, 10, 15 anos, Ele vai dizer assim, agora eu quero que você vá para cá. Aquele período você ganhou experiências, aprendeu, e depois Deus te leva para outra. E as experiências que você ganhou pode ser aproveitada em outra, mas a nossa vida de oração deve ser constante para poder conseguir tanto perceber isso como conduzir as nossas escolhas nessa trajetória. Perfeito. Davi, deixa eu te atravessar um pouquinho a tua fala aí antes de trazer algum outro assunto, que eu quero aproveitar essa fala do Nilson com a pergunta que Evelyn colocou aqui no chat. Ela diz assim: como os jovens podem se desviar da pressão, às vezes feita da própria família, de enxergar o trabalho como meio de ser alguém na vida e ter que trabalhar em áreas apenas pelo salário maior? Porque aí essa pergunta dela se encaixa perfeitamente no que acabaste de falar. É,
essas pressões que a gente recebe, né, da sociedade, da família, em que a profissão ela tem que ser uma profissão que lhe dê um retorno financeiro ou uma estabilidade, né, prestar um concurso público, essas coisas. É difícil porque isso está muito arraigado na nossa visão, principalmente na nossa visão ocidental. E é difícil a gente se libertar dessa ideia. Então, como fazer? É simplesmente entendendo que, primeiro, nosso sustento ele vem de Deus. Não importa qual seja a sua profissão, quem dá o nosso sustento é Deus. A gente vê lá, né, em Mateus 6, se não me engano, e Jesus fala, olha, vejam os lírios do campo e os pássaros, né? Quem dá de comer a eles não trabalham, mas o Pai não deixa faltar nada para eles. Assim também não vai deixar faltar nada para nós. A mesma coisa é quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, os discípulos voltam com comida e dizem assim, olha, não, a minha comida não é essa aqui, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então a gente vai começar a perceber que as nossas necessidades materiais, elas vão ser supridas ou vão estar até mesmo em segundo plano, quando a gente está realmente servindo a Deus. E o servir a Deus não é necessariamente trabalhar na igreja, tá? É servir a Deus onde eu estiver. Então, isso pode nos ajudar. Agora, é claro que a gente tem que ter também quebrar a ideia de que eu preciso ser bem-sucedido financeiramente. Não. Eu posso sim ser bem-sucedido, não necessariamente financeiramente, posso ter uma profissão que remunera mais modestamente e ainda assim servir a Deus também. Da mesma forma que eu posso estar numa função que me remunera muito e eu não estar servindo. O mais importante é entender, o trabalho ele não é um meio para nossa sobrevivência. Deus é a nossa sobrevivência. O trabalho é uma forma de glorificar a Deus, porque foi para isso que fomos criados. Agora, não importa se eu tenho uma profissão mais humilde na nossa percepção. Para Deus ela é tão importante quanto. Acho que é Lutero, ele vai dizer o seguinte, que uma mãe que troca a fralda do seu filho glorifica tanto a Deus quanto um papa rezando. Percebe? Então, a gente não precisa necessariamente atender esses anseios da nossa sociedade ou até mesmo da nossa família. Não estou falando que a gente vai se revoltar contra a família, tá? Mas é colocar diante dos nossos pais, que geralmente nos pressionam, olha, você tem que seguir essa carreira, ou essa, ou essa. Assim, pai, não importa qual é a carreira que eu vou seguir. Mãe, não importa qual curso do vestibular que eu vou fazer. Deus, ele vai ser o meu sustento. E eu vou glorificar a Deus onde quer que eu esteja. Se seus pais não forem cristãos, talvez eles nem compreendam isso. Mas ore para, primeiro, que você consiga levar seus pais ao evangelho, né? E segundo, para que, independente deles compreenderem ou não, eles deem a seus pais um coração flexível para aceitar a sua decisão. E saiba, Deus ele vai abençoar você, independente de qual seja a sua profissão. Se você for temente a Deus, está lá Salmo 128. Salmo 128. Feliz o homem que teme a Deus, comerá do fruto do seu trabalho e terá sucesso em tudo que fizer. Então, é isso que a gente deve fazer. É lembrar da tua fala a respeito da oração, que a gente pode descansar em Deus, porque o sustento vem dele, e perceber também esse link que há no cuidado do Senhor e no conforto que temos da parte dele quando entregamos essas ansiedades nas mãos do nosso Deus. Davi, tens algo a acrescentar? Como o Nilson citou, né, Mateus 6, que aquela passagem muito bonita que Jesus diz que Deus dá até mesmo alimentos das aves do céu. Quanto mais não vai cuidar dos seus filhos, né, que valem muito mais. Eu queria fazer uma pergunta aqui para Nilson, mas antes, rapidamente, teve uma pergunta aqui de Heloísa que pediu alguma recomendação, indicação de um livro sobre trabalho e vida cristã. Você teria, Nilson, ou até mesmo Luan, aí vocês que são mais cultos? Tem.
Tenho sim. Tenho sim. Tem um que eu acho fantástico, Como Integrar Fé e Trabalho, de Timothy Keller. Excelente obra. E um outro que não é necessariamente sobre fé e trabalho, mas eu acho que é muito importante, porque traz alguns insights muito importantes de como nós precisamos estar sempre atentos ao propósito de Deus para a nossa vida. É o Cristão Contagiante. Ele não fala de fé e trabalho, mas ele fala de como nós devemos encarar a nossa vida como uma constante missão, né? E então o de Timothy Keller vai falar sobre uma perspectiva mais específica sobre o trabalho, integrar fé e trabalho, que é o conceito de trabalho, numa perspectiva cristã, cosmovisão cristã sobre fé e trabalho. Então, é uma obra fundamental para quem quer entender como agir com relação ao trabalho, como fazer suas escolhas. Muito bom. Eu ia trazer como indicação esse livro do Keller. Muito bom mesmo. A gente trabalhou até na juventude, né? O Cristão Contagiante. Foi muito bom esse livro. Nilson, entrando mais mesmo no ambiente de trabalho. A gente sabe que tem muitas pessoas diferentes, todo tipo de gente com temperamentos diferentes, diferentes religiões, diferentes crenças. Então, como que o cristão ele vai lidar com esse tipo, com essas diferenças dentro do ambiente de trabalho? Uma pergunta que é bem... Olha só, o maior modelo que a gente tem de relacionamento com pessoas é o próprio Jesus. E se a gente faz como Paulo disse que a gente deve fazer, né, ser imitadores dele como ele é imitador de Cristo, a gente deve então imitar a Cristo. Mas como assim? Veja só, eu lembro de uma mensagem de um pastor da nossa igreja que ele trouxe uma informação que eu achei fantástica. A gente sabe, mas a gente não faz as conexões, né? Jesus ele chama para ser discípulo dele Simão Zelote, né, que tinha esse nome porque fazia parte de um grupo que lutava contra a dominação romana. E inclusive uma luta armada, né, lançava a mão de violência e tudo mais para libertar o povo judeu do Império Romano. Esse camarada foi chamado por Jesus para ser discípulo dele. E no mesmo grupo de discípulos, Jesus chamou Mateus, né, Levi, um publicano, que era aliado dos romanos. Veja, duas pessoas opostas e Jesus colocou no mesmo grupo para caminhar juntas, né, e ensinou para elas como devia ser. E a maior lição foi justamente quando Jesus lava os pés dos discípulos e diz: olha, eu servi vocês, então entendam, se eu fiz isso é para vocês fazerem também. Vocês estão aqui para servir, não para serem servidos. O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor. Então, uma forma de lidar com as pessoas é entender que você está lá para servir as pessoas. Servir não é ser subserviente, tá? Servir eu vou dedicar a minha vida a levar às pessoas aquilo que elas necessitam. A primeira e maior necessidade de todas as pessoas é Cristo. Então eu tenho que levar a minha vida de trabalho, pautar a minha vida de trabalho, sempre como um missionário de Cristo no meu ambiente de trabalho. Não estou falando que você deve chegar lá e ficar evangelizando todo mundo. Você deve fazer isso também, mas o que eu estou dizendo é que você deve saber que você está lá para fazer com que aquelas pessoas sintam, ainda que brevemente, a presença do reino de Deus na vida dela. Toque essas pessoas com o poder e o amor, a graça e a misericórdia do reino de Deus que alcançou você. Então, no seu ambiente de trabalho, você deve ser aquela pessoa que quando chega, o ambiente fica leve. Que quando chega, as pessoas olham para você e dizem assim: puxa, fulaninho chegou, que bom. Ou quando você não está presente, a pessoa diz: cadê fulano que não veio hoje? Né? Senti sua falta, mas aquela falta aqui fez falta. E como é que a gente consegue isso? Sendo uma pessoa agradável, assim como Jesus foi. Uma pessoa que agrada ao Pai, primeiramente. Nós devemos agradar ao nosso Senhor, primeiramente. E agradar as pessoas. Agradar as pessoas não é fazer o que elas querem.
Agradar as pessoas é dar o que elas necessitam. Elas precisam de uma palavra de conforto? Dê uma palavra de conforto. Elas precisam de uma palavra de estímulo? Dê uma palavra de estímulo. Elas precisam de silêncio? Fique em silêncio. Elas precisam que você estenda a mão? Estenda a mão. Então, dá o que as pessoas de fato necessitam e que às vezes nem sabem. E sendo aquela pessoa íntegra no seu trabalho, não dando um mau testemunho. A gente sabe que, infelizmente, tem muitos cristãos, crentes, que não dão um bom testemunho. Isso acaba até manchando a imagem do evangelho. Não seja essa pessoa. Seja aquela pessoa que a pessoa olha assim, caramba, ele é diferente. O que é que tu tem de diferente? Tu é crente, é? É isso. E sempre que você for fazer um trabalho, faça com excelência. Eu gosto de trazer, eu achei interessante, eu fui ler um pouco para conversar sobre esse assunto hoje, me veio à mente, eu não sei porquê, mas me veio à mente um personagem bíblico que a gente não olha muito com a devida atenção. Do livro de Ruth, que é Boaz. Se você pegar os primeiros, já no capítulo 2, né, que vai falar, que apresenta Boaz, Boaz, ele é apresentado como um homem rico, mas quando ele vai falar, quando descreve o relacionamento dele com os seus trabalhadores, ele é um homem humilde. Né? Ele trata seus empregados de maneira em que ele se coloca no mesmo nível dos empregados. Ele também é um homem generoso. Né? Ele fala, olha, deixa cair mais espigas para que ela possa pegar. E dá toda assistência para Ruth. Ele também é um homem íntegro, honesto, porque quando Ruth está na ira com ele, né, aos pés dele, e fala que ele é o resgatador, ele diz, tá certo, eu sou. Ele dá outra prova de humildade, assim, muito obrigado porque você me buscou e não outros mais jovens, né, procurou a mim. Ele se colocava como, não como primeira opção dela, né, ele era humilde, mas ele disse, olha, deixa como está, vamos fazer como deve ser, tem outro resgatador antes de mim. Então ele é íntegro. Então Boaz é um bom exemplo também. A gente deve ser íntegro, honesto, humilde, servo dos outros, mas ao mesmo tempo sabendo que nós somos uma pessoa que Deus nos colocou lá com uma missão. É levar o reino de Deus. Ainda que aquelas pessoas não se convertam, mas que elas sejam tocadas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Isso vai nos ajudar a lidar com pessoas mais difíceis. E pedir sempre, Espírito Santo, me dá o fruto do Espírito aqui, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio, porque assim a gente vai conseguir lidar com as pessoas. Amém. Amém. Isso já traz um outro ponto, e a gente vai entrar em questões éticas agora, a respeito de como o jovem cristão ele deve lidar quando observa no seu trabalho alguma prática errada. Qual deve ser a atitude dele ao observar essas ações, como ele deve se comportar diante disso, qual deve ser a sua ação e reação. Bom, essa pergunta eu acho que é uma das mais difíceis. Primeiro porque a gente sabe que, infelizmente, não é incomum a gente ver pessoas agindo de forma errada. E nós, enquanto cristãos, não devemos nunca compactuar com o erro, com o pecado, com a mentira. Agora, Deus também não nos colocou lá para sermos juiz e muito menos executor. Então, nós não estamos lá para julgar e condenar ninguém. Mas sim, estamos lá para orientar, ajudar e, quando necessário, e quando sempre sob a direção do Espírito Santo, mostrar o erro. Mostrar o erro não é sair dedurando os outros, mas é chamar a pessoa e, olha, vem cá, isso aqui não está correto. Eu não sei qual é... Isso pode acontecer em tantas circunstâncias. Às vezes você é um colega que está no mesmo nível hierárquico que você e você vê cometendo uma falha e a gente não sabe que tipo de falha. Pode ser inúmeros tipos de falha. Mas, dependendo do contexto em que você está,
do tipo de falha e da relação com a pessoa, você deve sim chamar a pessoa e dizer, olha, vem cá, isso aqui não é bom assim, melhor assim. Tentar orientar. É claro que você vai ter mais sucesso se você fizer o trabalho antes de ser aquela pessoa que é referência. Você tem que ganhar o direito de ser ouvido, né? Lembra o livro Cristão Contagiante, que eu disse que traz muitos insights para a gente? Para isso, é isso. Ele fala muito sobre ganhar o direito de ser ouvido. Isso você conquista não é rapidamente da noite para o dia, isso leva tempo. Mas quando você conquista, então você sempre vai ser aquela pessoa que é referência. E quando você chama alguém para conversar e diz, olha, isso aqui está errado, você vai ser ouvido. Não somente será ouvido, mas a sua palavra vai ser levada em consideração. E eu não estou dizendo que a pessoa vai mudar de atitude, mas eu estou dizendo que a sua palavra ela vai ter peso. Ah, mas quando for um subordinado meu, se é um subordinado seu, então você deve agir então conforme a sua posição determina que você haja. Chamar a pessoa para que corrija o erro e não corrigindo, o que cabe você fazer é impor as medidas cabíveis dentro da esfera na qual você trabalha, quando você tem essa autoridade no seu ambiente de trabalho. Mas quando é o meu chefe, e aí eu trago que essa talvez seja a situação mais difícil. Você não vai poder mandar no seu chefe. Você é mandado por ele. Mas quando você ganha o direito de ser ouvido, até o seu chefe vai lhe considerar, né, vai considerar suas palavras. Então, se você ganha o direito de ser ouvido, você consegue, você tem abertura para falar. Claro, ora primeiro, vai com jeito, conversa. Não exponha ninguém à vergonha. Não dedure ninguém por trás. Mas sempre, sempre tente agir como uma pessoa íntegra, honesta. Ah, mas ele não quer me ouvir, não quer mudar de atitude. Aí, meu irmão, minha irmã, então considere realmente você buscar um outro lugar, mas não compactue. Mas eu não posso. Eu não estou dizendo que você vai pedir demissão e sair. Não, não estou dizendo isso. Mas considere que ou Deus quer realmente usar você para mudar alguma coisa naquele lugar, ou mudar você estando ali, ou Deus não te quer naquele lugar. Então peça para que Deus te mostre isso. Se ele não te quer naquele lugar, ele vai te colocar num outro lugar. Mas não compactue com o erro. E eu acho que não preciso nem dizer, mas vou dizer assim mesmo, não seja você a cometer o erro. E se cometê-lo, mesmo que involuntariamente, identificou, corrija-o. Assuma e corrija-o. Se eu percebo que algo está errado no meu ambiente de trabalho, eu tenho a oportunidade de mostrar, não para ridicularizar, mas para exortar e melhorar, faça isso. Nós somos chamados também para redimir o lugar de trabalho onde nós estamos, e corrigir e levar ele para uma condição melhor diante de Deus, aos olhos do Senhor. Amém. Essa questão de você chamar a pessoa em particular e apontar a falha que foi cometida, nos dias atuais é uma questão muito difícil de ser realizada, porque a necessidade muitas vezes de ser vista, e até mesmo apontando o erro, é muito grande. O pastor Hélio falou algo interessante aqui, que os jovens, muitas vezes, para estarem se sociabilizando em meio ao seu grupo, muitas vezes acatam a essas situações erradas para poder ser aceito. Então, o conselho que você acabou de falar precisa realmente ser levado à prática na vida dessas pessoas. Observar bem se realmente Deus quer aquela pessoa naquele local, no caso você naquele local, para compreender bem em que contexto você está inserido, para tentar fazer a diferença. Agora, não fazer uma diferença a partir de ações somente suas, mas ações suas ligadas ao Evangelho. É linkar realmente fé, a sua maneira de viver através dos ensinos do Evangelho no ambiente de trabalho. Não que você vá fazer com que as pessoas se convertam àquilo que você crê, mas que as pessoas vejam em quem você crê e a sua maneira de agir se torne o diferencial naquele meio que ainda não tem o reflexo do que Cristo pode oferecer na vida de alguém. Davi, tens alguma coisa a acrescentar? Não, foi bem completo aí. Mas queria seguir para uma próxima pergunta. Se me permite, Nilson, qual seria
a melhor maneira de refletir a fé cristã no trabalho. Não, a gente entende que o cristão, ele tá ali, tem que buscar a excelência, ser aquela pessoa, como você falou, que as pessoas fiquem alegres quando chega, mas em determinado momento você disse que não está ali para evangelizar todo mundo, mas ao mesmo tempo está. Em certo momento ele tem que intencionalmente buscar apresentar a fé, porque como as pessoas vão se converter se não tem quem pregue, enfim. Então, nesse sentido, qual seria a melhor maneira de levar a fé cristã no ambiente de trabalho? Eu não sei dizer se existe a melhor maneira. Existem muitas maneiras. Algumas maneiras mais objetivas, algumas maneiras mais discretas, né? Mais secundárias. E todas elas são válidas e a gente não precisa optar por uma apenas. Lendo o livro de Timothy Keller e vendo alguns vídeos, depois eu vi algumas pessoas dizendo que, perguntando justamente isso, algumas pessoas respondiam que faziam o quê? Deixavam a Bíblia em cima da mesa de trabalho, né, para que as pessoas perguntassem e ela tivesse a oportunidade, então, de responder. Não estou dizendo que não deva fazer isso. Pode fazer. Mas isso não é a única forma. Quando você busca ser intencional, você começa a criar estratégias para levar as pessoas a ouvirem um pouco da sua fé. E eu não estou dizendo que você deve chamar as pessoas de repente assim no horário do cafezinho e dizer, vem cá, já ouviu falar de Jesus? É uma maneira, mas eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Você pode, mas não vai adiantar nada se você não primeiro ganhou o direito de ser ouvido. Porque senão, a pessoa vai dizer assim, já ouvi. Ou então, não, mas toda hora. Ou até para ouvir só para não te desagradar. E depois, mas quando você ganha o direito de ser ouvido, a própria pessoa vai falar assim, vem cá, me fala mais aí sobre tua fé. Me fala mais, por que tu é crente? Né? O que tu acredita? Ou, como já aconteceu comigo, às vezes as pessoas vêm com alguma pergunta teológica, né? Olha, e se é assim que vocês acreditam, né? E aí abre uma brecha e às vezes abre uma porteira para você chegar e dizer assim, olha, é isso. E mostra toda leva o evangelho até o ponto em que você vai conseguir, aos poucos, conduzir a pessoa ao momento final, né? E dizer assim, olha, o evangelho é isso, agora qual é a tua decisão? Que pode ser no ambiente de trabalho ou pode ser até depois do trabalho, no happy hour, ou no outro encontro que vocês tenham. Mas você criou laços ali no trabalho. Então, qual é a melhor forma de eu refletir a minha fé no trabalho? É sendo um cristão autêntico, um cristão contagiante, né? Trazendo mais um merchandise do livro. Quando você realmente assume essa postura de eu não sou um... A ideia é quando a gente fala assim, qual é o meu chamado? Né? Eu fui chamado para ser professor? Não, meu irmão. Você não foi chamado para ser professor. Professor é a profissão que você escolheu. Você foi chamado, você foi criado para servir, para trabalhar, para glorificar ao seu Deus, no seu trabalho e em qualquer outra coisa que você faça, no seu lazer e no seu trabalho. Então, como é que eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Sendo um bom profissional, sendo um excelente profissional, o melhor que eu puder. Quando eu sou o melhor profissional que eu posso ser naquele ambiente e também uma boa pessoa, uma pessoa honesta, íntegra, amável, eu vou criar relacionamentos que eu vou então poder compartilhar da minha fé. Essa é a melhor maneira. Não perca a oportunidade de compartilhar a sua fé com as pessoas que estão à sua volta. Ou até mesmo crie essas oportunidades. Seja deixando a sua Bíblia em cima da sua mesa de trabalho, é uma isca? Funciona? Funciona. Mas você pode ser mais intencional que isso. Você pode, sei lá, uma coisa que Flávia sempre fez lá na faculdade, né, quando ela ia almoçar com os colegas de turma e tal, comprava um almoçozinho e ia almoçar em algum lugar. Antes de almoçar, dizia, vamos fazer uma oração? Nem todos eram crentes, né? No primeiro dia, muitos olharam assim, coisa estranha, mas aceitaram. Isso virou um hábito, né? E daqui a pouco eles
quando iam comer, aí um começava a comer, espera, a gente não orou ainda, né? E criou-se esse hábito. Então, isso gerou uma forma de você começar a mostrar para aquelas pessoas como é a vida de um cristão e abrir caminho para depois você trazer uma palavra do Evangelho. Então, tem muitas formas, muitas estratégias. O cristão contagiante traz muitas dessas estratégias e a gente às vezes nem se dá conta. Mas a melhor é seguir o exemplo de Jesus. Ele não perdeu uma sequer oportunidade de falar a palavra do Pai dele, que agora é o nosso Pai. Então, façamos da mesma forma. É só para somar com a pergunta que a indicação de livros, né, que acho que a Heloísa havia pedido anteriormente. Existe um livro da editora Fiel que é O Evangelho no Trabalho. Aí ele fala, né, servindo a Cristo em sua profissão com um novo propósito. E vai tratar essa questão da intencionalidade e como você pode compartilhar a sua fé no seu ambiente de exercício ali profissional. Creio que vale a pena, se a Heloísa puder anotar aí para colocar nas suas indicações, vai servir bastante. Tem mais uma pergunta aqui, eu achei muito interessante e que vale a pena fazer para vocês, que é o seguinte: tendo em vista essa pressão da sociedade e da família, como que o jovem ele não faz com que o trabalho se torne um ídolo na sua vida? Pesado, hein? Eita. E tem um outro livro, né, que também de Timothy Keller, que já deixo aqui a dica, dois, na verdade. Deuses Falsos, né, e Cristão na Era do Secularismo, que trata muito dessas relações, A né, fé da sociedade secular e dos ídolos. A fé na era do na era do secularismo. secularismo. A fé na era do secularismo. E traz muito dessas questões, tanto dessa sociedade secularizada, que está permeada de ídolos, e principalmente nesses deuses falsos, que fala muito da idolatria. E, por vezes, nós cristãos caímos nessas armadilhas da idolatria, pensando que, transformando, ainda que sem perceber, nossos trabalhos, nossos empregos, nossas carreiras em verdadeiros ídolos. Um exemplo que eu vi nessa semana não é, eu não tô, atenção, eu não estou falando mal de coaching, tá? Não estou falando mal de coaching. Mas muitas empresas, elas, quando querem melhorar suas metas, elas contratam coaching para trabalhar com seus funcionários para ter mais ganhos. E aí, imagina só, o que é que o coach faz? Ele vai começar a trabalhar as expectativas, os sonhos, anseios daqueles funcionários com o propósito de aumentar o lucro da empresa. O que é que ele está fazendo na prática? É reforçando os ídolos daqueles funcionários com o propósito de fazer a empresa ricar mais ainda. Então, isso é terrível. Eu não estou falando... eu estou falando desse tipo de coaching, tá? Tem alguns coaches, algumas vertentes, que até tentam trabalhar de forma diferente. O que eu estou dizendo é que existe um risco muito grande, realmente, de quando a gente coloca os nossos anseios. E um deles é o quê? Eu quero ser bem-sucedido profissionalmente. Eu quero ter estabilidade. Eu quero ser um profissional de sucesso. Não é pecado você ter esse desejo, mas você não deve colocar isso como sua meta de vida. Sua meta de vida é: eu vou servir a Deus. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. A gente tem que fazer para Ele. Então, como é que eu vou impedir, ou como é que eu vou evitar? Isso que eu estou fazendo no meu trabalho, ele glorifica a Deus? Eu virar um viciado em trabalho, agrada a Deus? Não. Glorifica a Deus? Não. Então, já virou idolatria. Então, eu tenho que, inclusive, o relato da criação ajuda a gente a entender até isso, porque Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Ele está mostrando, olha, você trabalha um período, mas você descansa um período. E ele ensinou isso para o seu povo. Tem um período de trabalho e um período de descanso. E os ciclos de trabalho e descanso, eles devem ser respeitados. Então, eu também tenho que respeitar isso. Trabalho X horas por dia, X dias por semana,
tantas semanas por mês, tem que ter períodos de férias, e eu tenho que saber, meu trabalho não, não é meu, é Deus que me dá. E ele, por ter sido me dado, ele tem que ser feito para Deus. Se nós entendemos que somos chamados por Deus, meu trabalho só vai ser esse chamado se eu fizer para Ele. Então, na medida em que eu começo a pensar mais no que eu quero, eu desejo, eu penso, eu sonho, e não coloco agrada a Deus, glorifica a Deus, serve a Deus, aí virou ídolo. Então, as primeiras questões é, glorifica a Deus? Sim, ótimo. Então, serve as pessoas? Serve. Muito bom. É útil para a sociedade como um todo? Ótimo. Isso também é um ponto positivo. Então, se eu coloco isso primeiro, essas perguntas primeiro e nessa ordem, primeiro Deus, depois a sociedade, as pessoas que estão perto, próximo a mim, e por último a sociedade, ou seja, a criação como um todo. Nessa ordem. Se primeiro agrada a Deus, serve as pessoas e a criação, então não há risco de virar um ídolo. Mas é por mim, é para mim, é para o meu benefício, então já estamos caminhando para a idolatria. É isso que a gente deve tentar, então, pensar primeiro. Primeiro, o Senhor, o trabalho é dele. E não importa qual seja o trabalho. Se eu identifiquei, eita, está virando um ídolo, então, perdão, primeiro, perdão, Senhor, eu não quero que isso seja um ídolo na minha vida. Então, coloca isso no lugar que deve ser. E aí, o trabalho de fato vai ser realmente não só prazeroso, mas vai ser, vai glorificar a Deus. Eu gostei dessa. Eu vou chamar de parâmetro para não cair na idolatria. Muito interessante. Primeiro Deus, depois as pessoas em sua volta e a sociedade em geral. Se conseguirmos aplicar isso, vamos identificar se realmente colocamos o nosso trabalho como ídolo. Davi, tens alguma coisa a acrescentar ou eu posso partir aqui para os nossos finalmente? Pode partir para os finalmente. Até por conta do tempo, gente. Eu estou gostando muito dessa conversa. Estou aprendendo bastante aqui com o Nilson, mas o tempo não nos permite continuar, infelizmente. E aí, Nilson, é mais uma pergunta quente aqui que fizeram e a gente vai acabar com ela. É o seguinte: é possível idolatrarmos o serviço ao Senhor? No caso, ao Senhor Deus? Uma resposta curta, uma resposta bem curta, sim, sim, é possível. É possível quando a gente não faz para Deus, a gente faz para nós. Às vezes a gente pensa que eu estar trabalhando na igreja, necessariamente eu estou trabalhando para Deus. Eu trabalhando no ministério pastoral, eclesiástico, missionário, de louvor, eu vou estar trabalhando para Deus. Mas qual é de fato a intenção do seu coração? A intenção do seu coração é dar glórias a Deus, que Cristo cresça e eu diminua? Se você está fazendo assim, então você de fato está servindo a Deus. Mas se você quer aparecer mais do que Jesus, então virou ídolo. Mesmo que você faça na igreja. E mesmo, e por incrível que pareça, mesmo que esse trabalho pareça estar dando frutos, porque você vê o trabalho crescendo e o ministério, mas você não está glorificando a Deus. Né? Moisés, ele levou a água para o povo no deserto, mas ele não deu glória a Deus. Né? E por isso não entrou na terra prometida. Aconteceu? Aconteceu. O povo foi saciado, foi suprido, mas a glória não foi para Deus. Então, ele pecou ali. E a gente pode cair nesse mesmo erro. Então, a gente precisa ler a Bíblia e os personagens bíblicos para não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Eu preciso, eu quero servir a Deus, eu posso servir a Deus na igreja, no ministério eclesiástico, seja qual for a área do ministerial, mas eu tenho que entender que o desejo do meu coração, a intenção do meu coração é glórias a Deus, que eu diminua e que Cristo resplandeça. Se não for assim, é idolatria, é pecado. Amém, amém. Nilson, que conselhos finais podes dar aos jovens que estão nessa fase de entrar no mercado de trabalho, como ele deve se comportar diante disso?
e não perder de vista esse princípio de fato, glorificar a Deus sobre todas as suas atividades. O conselho que eu dou não é meu. Vou dar um conselho que está lá no livro de Eclesiastes. E fala exatamente isso. Jovem, goza, aproveita os dias da tua mocidade, mas lembra-te do teu Criador, né? Então, quando ele finaliza o livro de Eclesiastes, ele fala, de tudo isso, o resumo é esse: teme a Deus. Teme a Deus. Então, o que eu digo para os jovens é, você quer seguir uma carreira? Trabalhe, estude, se prepare para seguir naquela carreira, sabendo que se pela graça e misericórdia do Senhor ele te der a oportunidade de você realmente conquistar essa posição que você quer e levar você a ser bem-sucedido, vá, mas teme a Deus. Faça para o Senhor, sempre para o Senhor. E se Deus disser que não é ali, vá para outro com a mesma alegria e disposição, mas teme a Deus. Faça como que para o Senhor. Isso aí. Amém. Davi? Então, agradecer a Nilson aí mais uma vez, todo o seu aprendizado. E pegando esse gancho do que foi falado sobre idolatria, sobre o coração, a gente vê como o nosso coração ele é perigoso. Eu remeto a um provérbio, se eu não me engano, é capítulo 4, acho que verso 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então a gente deve ter uma atenção muito especial com Amém. aquele que é o centro onde vem não apenas as nossas emoções, mas todo o centro do nosso ser, de onde procedem as fontes de vida, para que esteja no lugar correto, guardado no Senhor. Amém. Amém. Pessoal, se vocês quiserem saber alguma coisa a mais sobre idolatria, entra no nosso feed. Tem uma igreja que vai trabalhar esse tema de idolatria, a idolatria do coração. Entra lá, verifica a programação, participa e você vai compreender melhor. Quero agradecer mais uma vez a presença e a participação do Nilson aqui conosco. Quero dizer que, particularmente, eu me senti muito abençoado com tudo que foi transmitido aqui, aprendi bastante. E eu tenho certeza que aqueles que nos acompanharam até aqui também aprenderam muito com o que foi transmitido. Quero dizer a quem está nos acompanhando que nós não vamos encerrar nessa segunda semana. Na próxima semana estaremos juntos novamente com outros temas, outras temáticas, trazendo essa ideia de viver para Cristo ou viver a vida de Cristo em várias áreas da nossa vida. Porque no dia 21 de agosto nós vamos trabalhar o tema de viver a vida de Cristo. E aí você pode acompanhar tudo através do nosso canal lá no YouTube. Só colocar Jubacais que você vai conseguir encontrar. Siga esse perfil aqui no Instagram, que logo em breve nós teremos novidades. Nós vamos apresentar os próximos temas da semana que vem, assim como novidades para o terceiro encontro. Que Deus possa abençoar todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado por suas participações. Pessoal, tchau, tchau. Obrigado, Fiquem na gente. paz. Deus Galera, abençoe. Tchau.